Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E nós vamos ler no capítulo 5 deste Evangelho de Lucas. Mas eu quero também saudar, os nossos visitantes, muitos rostinhos diferentes aí, Desejar que você receba a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor encontre um lugar seguro no seu coração e que ao sair daqui você possa sair bastante diferente de como está entrando. Entendendo do amor de Deus, da graça de Jesus e as bênçãos do Espírito Santo sobre a sua vida. E que isso se estenda sobre a sua família também. Você também que nos assiste pela internet, que você também seja muito abençoado por aquilo que você está vendo e ouvindo, neste momento de adoração, participando conosco. Então, temos o Evangelho de Lucas no capítulo 5. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava as multidões, e quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Eu disse pela manhã que é muito bom ser crente. É muito bom você ter uma igreja para congregar. É muito bom quando você pode professar e confessar a sua fé em Jesus Cristo. Como é bom isso. Como nos dá segurança. Como nos dá muitas certezas na nossa vida. Nos momentos bons e nos momentos não tão bons assim. Como é bom a gente ter a certeza de que há sobre nós um Deus que nos guarda, que nos protege, que cuida de nós, que nos guia. Você concorda comigo? Como é bom isso, hein? Sim ou não? Como é bom, né? Como é bom quando a gente tem a Jesus para dizer que Ele é o nosso Salvador. Quando um dia a gente abriu o coração entendendo a mensagem do Evangelho, que é o amor de Deus sobre nós, que foi por amor que Jesus esteve naquela cruz, padeceu ali, sofreu, morreu naquela cruz, por amor a mim, a você, a toda a humanidade, e se tornou ali o nosso Salvador, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirando das garras de Satanás, para vivermos em liberdade, na presença de Deus Pai. Ah, como é bom
Como é bom ser um crente em Jesus. Como é bom. Eu tenho praticamente toda a minha vida vivida no Evangelho. Eu nasci e fui criado num lar cristão. Aos meus 12 anos eu fui batizado. Já fiz mais de 50 anos de batismo. Nunca me arrependi disso. Nunca me arrependi disso. Já passei momentos difíceis, por amizades, colegas, querendo me desencaminhar de alguma maneira, mas Deus sempre foi misericordioso comigo e nunca me permitiu me desviar do Evangelho. Como é bom ser crente. Gente, vocês não têm noção como eu sou feliz por ser crente em Jesus. E eu penso que você deva resgatar cada dia essa felicidade na sua vida, se você é um crente em Jesus. E para aqueles que ainda não tomaram uma decisão como essa, de ter Jesus como seu Salvador, eu diria, você não sabe o que você está perdendo. Você não tem noção do tempo que você está perdendo. Você não tem noção do tanto de vida que você está perdendo. Então, quem sabe nesta noite, hoje, nesta noite, seja a oportunidade excelente que Deus está dando a você de um encontro com Ele. De tomar essa decisão de uma vez por todas. E a partir de amanhã você dizer como eu estou dizendo, como é bom ser crente. Como é bom ser crente. Neste texto que nós lemos, narra um dos milagres de Jesus. Quando ele chega na praia do lago, e lá está uma multidão que queria ouvir dele, que queria experimentar dele os seus milagres. E aí Jesus então toma uma providência, ele pede que entre num barco e afaste da praia. E para quem tem boa memória vai lembrar que dias atrás eu preguei e falei sobre essa técnica de Jesus, né? Dele ir para dentro do barco e do mar ele falar para a praia, porque o vento ajudava a levar a sua voz, o som da sua voz, né? Era uma verdadeira acústica natural, ele poder falar da praia, ou melhor, da água para a praia, e ali todos podiam ouvi-lo. Feito isso, ele então sugere a Pedro que pegue o seu barco e o leve mais fundo do lago. Ele vai, e lá Jesus diz assim, joga as redes. E Pedro diz, Senhor, não dá, não vai resolver. Nós ficamos aqui a noite toda, não pescamos nada, nada nós apanhamos. Mas, é o Senhor que está mandando, jogou-se a rede e veio muito, muito peixe. Outro barco foi chamado e encheu o outro barco. O que isso tem a ver com o nosso plano de salvação de Deus? Algumas coisas eu quero destacar para você nesta palavra, a palavra de Deus aqui. A primeira é que, normalmente, nós aceitamos com muita facilidade o fato de Jesus ser o nosso Salvador. Agradecemos sempre em oração pelo fato de termos a salvação em Jesus Cristo. Que bênção, como eu já disse, que coisa boa é ser crente. Mas, existe um mas, muitas vezes, e na vida de muitos crentes, e é claro, na vida de todo não crente, não cristão, não se declara Jesus como Senhor. Porque dizer que Jesus é Senhor significa que eu deva estar debaixo da autoridade dele. Significa dizer que a minha vontade tem de estar debaixo da vontade dele. Significa dizer que a minha vida
não me pertence mais, porque ela está debaixo da autoridade de Jesus. Porque Senhor quer dizer, de fato, dono, proprietário, aquele que manda e desmanda, aquele que tem todo o controle. E ser Senhor era algo tão importante que todo imperador desejava ser chamado de Senhor. Nas arenas onde os gladiadores lutavam, para quem já viu aí as cenas, né, no cinema, do filme, o gladiador, vê lá aquelas lutas nas arenas, o estádio cheio, e os homens lutando ali, até que um conseguia de fato vencer o outro, mas ele não podia matar aquele indivíduo, ele dependia da ordem do imperador. E todo o estádio se calava, o imperador se punha de pé, olhando aqueles gladiadores, o vencedor e o vencido, e ele estendia a sua mão assim. E se ele fizesse assim, aquele perdedor viveria. Se ele fizesse assim, o vencedor terminaria matando o vencido. E daí veio esse sinal. E aí, tudo bem? Na internet, como é que é isso? Joinha, dá um like, né? Tudo jóia, beleza. E aí, tudo bem? E aí um diz assim, tô mal, tá ruim. Quando os cristãos começaram a ser perseguidos, e eles eram jogados nas arenas, estádio cheio, não eram gladiadores que iam para lá, eram feras, leões, que eram soltos nas arenas. Mas antes de soltarem os leões, era dada a oportunidade aos cristãos de negarem a sua fé e dizer: César, o imperador, é o Senhor. E eles diziam: Jesus é Senhor. E porque eles afirmavam e reafirmavam que Jesus lhes era o Senhor, eles morriam. Então, aceitar Jesus como Senhor, muitas vezes, requer o preço da nossa própria vida. A entrega total da nossa vida, a diligência total da nossa vida nas mãos de quem será o Senhor, Jesus. É aí que a coisa esbarra. Porque é exatamente aí que muita gente não quer que alguém lhes mande, que alguém tenha autoridade sobre si, que alguém lhes dê a ordem. Mas saiba você que a vida cristã tem que ser assim. Aceitar Jesus e declarar como Salvador é muito fácil. Mas eu quero ver você declará-lo como Senhor da sua vida. Como salmista, e a gente acabou de recitar esse salmo: o Senhor é o meu pastor. Davi era um rei, um guerreiro, mas ele sabia que acima dele havia um Senhor que lhe dava ordens, que dirigia a sua vida, a quem ele devia obediência. E quando ele o desobedeceu, ele pagou sérias consequências na sua vida, porque ele sabia quem exatamente era o Senhor da sua vida. O Senhor, o Deus de Israel, esse é o meu pastor. É quem me guia, é quem conduz os meus passos, é quem me leva como um pastor leva as suas ovelhas a águas tranquilas, em pastos verdejantes. Ele tece esse poema simplesmente para declarar que, ainda que ele esteja até no vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum, porque o Senhor está com ele. Eu quero ver você declarar hoje que Jesus é de fato o Senhor da sua vida, que aquilo que você tanto deseja para a sua vida estará debaixo das ordens de Jesus.
aqueles planos mirabolantes, maravilhosos que você tem para o seu futuro, que hoje você pega tudo isso e entrega nas mãos de Jesus. A gente tem um exemplo fortíssimo na Bíblia de um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo, em um dos seus testemunhos, ele vai dizer que ele era muito sábio, sim. Ele era mestre das Escrituras. Ele tinha autoridade, inclusive carta branca para perseguir os crentes, para matar, para prender, bater. Paulo era um homem que falava pelo menos 3 idiomas. Ele era muito culto, muito sábio. Mas em um dos seus testemunhos ele chega a dizer assim: eu considerei tudo isso como esterco, por amor a Cristo. Tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, toda a sua cultura, toda a sua posição social foi deixada de lado por amor a Cristo. Eu quero ver você declarar Jesus como Senhor da sua vida hoje. Se você tem de fato esta coragem, se de fato você tem esta convicção de que Jesus não somente tirou você das trevas, do pecado, mas que Ele se tornou o dono da sua vida. Porque se você estiver declarando Jesus como seu Salvador, mas está tomando as decisões da sua vida de qualquer jeito, sem consultar a palavra de Deus, sem viver pela palavra de Deus, sem decidir baseado na palavra de Deus, sem buscar orientação de Deus, sem dizer que de fato Jesus é quem está dando a direção, que Deus está guiando os seus passos, sem nada que diga a relação entre você e Deus, eu diria: Jesus não é o seu Senhor ainda. Porque isto é muito sério. É a trajetória da nossa vida nas mãos do Senhor. E Jesus diz que isso é tão sério, que na eternidade, muitos vão chegar lá e vão dizer assim: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer assim: não vos conheço. Eu não conheço vocês. Fizeram várias coisas, mas não em meu nome. Praticaram várias coisas, mas não debaixo da minha orientação, não debaixo da minha direção, não debaixo do meu senhorio. Está lá, a palavra de Deus diz isso. E direi àqueles: não vos conheço. Jesus conhece você? Certamente você vai dizer: claro que Ele me conhece. Mas e você? Conhece Jesus de fato, de verdade? Você tem relação com Ele a ponto de dizer assim: eu não faço nada que Jesus me autorize, sem que Ele me autorize. Eu não faço nada sem que Jesus dê a direção. Eu não faço nada sem que de fato isto tenha a vontade de Deus em primeiro lugar. Muitas vezes nós agimos como Pedro, naquele barco. Senhor, isso aí que o Senhor está falando não vai dar certo. A vontade do Senhor não vai dar certo. O que o Senhor está mandando eu fazer não vai dar certo. Nós já tentamos, nós já fizemos, nos esforçamos, gastamos a noite inteira aqui. Isso aí que o Senhor está falando não vai dar certo. Sabe aquele momentozinho que a gente quer dar ordenzinhas para Deus? E há muitos pregadores por aí afora que pregam: Deus, eu determino. Deus, eu exijo. Quem somos nós para exigir qualquer coisa de Deus? Quem é você para exigir qualquer coisa de Deus? Você é criatura, Ele é criador. E Ele nos criou de quê? Hein? Do pó. Você é pó. Diante de Deus você é poeira. E olha que poeira enorme tem aqui nesse santuário. Quanto pó tem aqui, hein? Olha só. Mancida, só não limpou direito essa semana. Olha quanto pó tem aqui. Aí, ó.
Somos todos pó diante de Deus. Quem é você para querer exigir de Deus? Para querer cobrar alguma coisa de Deus? Mas eu sou crente há tanto tempo, eu entrego meu dízimo, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. E sabe o que Deus pode estar dizendo para você? Mas o Senhor sou eu. Essa é a primeira colocação que eu queria deixar para você pensar. Pode ser que há anos você esteja simplesmente declarando Jesus como seu Salvador. Que bênção, isso é maravilhoso. Como eu já disse, é muito bom ser crente. Mas, nesta noite, pela palavra do Senhor, eu desafio você a abrir os seus olhos para uma visão espiritual e olhar para a sua própria vida, olhar para o seu modo de viver, olhar para a sua maneira de se relacionar com Deus e ver se de fato você o trata, o considera e o venera como seu Senhor. É uma pena que esta palavra, ao longo dos anos, ao longo da história, veio perdendo a sua força. Porque hoje em dia a gente nem fala os mais velhos, nem trata os mais velhos de senhor, senhora, né? Era um sinônimo de respeito, né? Era um sinônimo de respeito. Nunca chamei meus pastores ou tratei meus pastores de você. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Porque essa palavra, para mim, ela tem um peso de autoridade. Meus pais. Meu pai gritava lá de longe: Mauro, o quê? Mauro, o quê? Mauro, senhor, vem cá, eu quero falar com você. Enquanto eu não falava, senhor, ele não atendia, ele não dizia o que queria. Mas hoje seus filhos, seus netos tratam você de você, não é? Tratam a senhora de você, o senhor de você, e estamos combinados. O tempo mudou, a época mudou, hoje em dia é assim mesmo, está tudo mudado, está tudo mudado, e a gente muda em relação a Deus também. Eu vou dizer de coração, isso aqui não é nenhuma repreensão, pessoal do louvor não, tá? É apenas uma opinião pessoal. Mas tem uma música aqui que a gente canta aqui e eu não canto. Aquela que diz, não sei o que lá, é você, isso assim é você, isso assim é você. Hã? Não canta não? Que benção, não vão cantar mais não? Olha, porque é uma linguagem assim tão estranha para se dirigir a Jesus, ao nosso Deus, sabe? Você pode dizer assim, mas o que tem? O que tem? O que tem que essa coisa vai perdendo valor? Sabe, a gente vai perdendo a essência do que é santo, do que é divino, do que é autoridade. E a música ainda diz que não sei o que lá, minhas pernas fazem tremer. Não tem esse negócio na música? Vai tremer minhas pernas. Mas não fala o nome de Jesus nessa canção. Se eu cantar ela para Marlúcia vai pensar que é para ela a canção. Porque as pernas tremem quando eu estou perto dela. Mas não é de medo não, gente, é de paixão. É de paixão. Essas coisas estão se perdendo no tempo e no espaço. E aí a gente vai perdendo essa coisa de entrar para um culto e saber que aqui a gente está cultuando ao nosso Senhor. Sabe, a gente para de olhar para a Bíblia como sendo a palavra do nosso Senhor. A gente começa a valorizar outras quaisquer coisas e deixamos de lado as coisas que são do Senhor. Por que isso? Sabe, quando Pedro olhou aquele
aquela decisão de Jesus. Joga a rede para o outro lado. Joga. Ah, Senhor, joga a rede. Aí ele diz assim, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou jogar. Essa é a atitude que eu gostaria de ver em você ao sair daqui nesta noite. Até hoje, talvez você tenha querido dar ordens para Deus, definir o que Ele tem que fazer na sua vida, ou você define os planos e diz assim, Deus, vem me abençoando, sabe? Mas, a partir de hoje, você não vai mais dar ordens para Deus. Você vai dizer assim, Deus, como é o Senhor que está mandando? Sabe, meus queridos, eu me formei no seminário e fiquei 7 anos lutando com Deus. Até que um dia eu não resisti mais. E a minha atitude foi como a de Pedro, Senhor, já que é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Esse é o desafio que eu quero deixar para você nesta noite. Mas qual é a segunda palavra? Eu disse que eram pelo menos... São 2 palavras que eu quero destacar para você. Que quando Pedro decidiu reconhecer Jesus como Senhor, ele reconheceu a si mesmo. Ele conseguiu se enxergar. E ele disse, Jesus, fica perto de mim não, porque eu sou um pecador. Mas ele caminhou com Jesus. Sabe, ele já ouvia Jesus. Ele sabia quem era Jesus, mas a partir daquele dia, ele disse, Jesus, fica comigo, eu sou um pecador. E aí Jesus disse, não, é o contrário. Agora você é quem vai trabalhar para mim. Você é quem vai servir. Você agora vai ser outro tipo de pescador. Você vai ser um pregador. Você vai pescar pessoas. Você vai lançar a rede do Evangelho para pegar pessoas para o reino do Senhor. É o que Jesus quer fazer com você nesta noite. Pegar a sua vida e colocar a serviço dele. Que você seja um pescador de pessoas. Alguém que possa testemunhar de fato do Evangelho. Mas testemunhar não só de boca, mas com a vida e dizer, Jesus é o meu Senhor. E diante dos erros você vai dizer, isso aqui eu não me meto. Eu tenho um Senhor. E diante das influências, sabe, de coleguinhas, de amigos, da sociedade, você vai dizer, não, isso aí não. Eu tenho um Senhor. Jesus é o meu Senhor. Esse é o desafio que eu queria deixar para você nesta noite. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha alcançado a palavra para, a partir de hoje, começar a declarar Jesus como seu Senhor. É Salvador? É sim. Que bênção. Amém por isso. Mas que você assuma uma outra postura. Renove a sua decisão ao lado de Jesus, para dizer, Jesus é o meu Senhor. Ele que me manda, Ele é o dono da minha vida. O que Ele mandar fazer, eu vou fazer. Mas eu vou levar prejuízo, mas é o que Deus está mandando eu fazer. Ah, mas eu posso me prejudicar, mas é o que Deus está mandando eu fazer. É assim. Às vezes a gente paga um preço alto, como aqueles primeiros cristãos. Mas eu volto a dizer o que eu disse de manhã e já disse agora à noite, ser crente é a melhor coisa na vida da gente. Quando a gente tem o Senhor, que nos dá direção, que nos protege, que nos guarda, que nos acolhe, que nos repreende e que nos levanta para caminharmos de novo, que nos perdoa, como Jesus perdoou a Pedro. Pedro, se eu sou um pecador, eu disse, não, agora isso já passou, Pedro. Você agora vai ser uma nova pessoa, um novo desafio na vida, uma nova proposta para a sua vida. Agora é comigo que você vai andar. Agora é para mim que você vai pescar.
vai pescar gente. Feche seus olhos, por favor. E eu quero sugerir a você uma oração neste momento. Uma entrega. Uma entrega de vida. Uma entrega pessoal. Uma entrega total. Não dá para a gente entregar parte da nossa vida para Jesus. Ou a gente entrega tudo, ou a gente não está entregando nada. Ou a gente declara Ele como Senhor, ou a gente vai ter outro Senhor. Porque isso Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Você precisa escolher hoje a quem você vai de fato seguir, servir. E eu espero, em Deus, eu espero que você escolha servir a Jesus. Porque é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. É a melhor coisa quando você tem essa certeza. Jesus é o meu Senhor. Eu vou orar. E se você sentir o desejo aí mesmo onde você está, você repete a oração. Jesus, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu entendi que eu preciso Te declarar, Te confessar como Senhor. Jesus, nesta noite, eu entendi que eu tenho vivido por mim mesmo. Eu tenho decidido por mim mesmo. Mas a partir de hoje, as minhas escolhas, as minhas decisões estarão agora debaixo da Tua vontade, da Tua soberana vontade, do Teu senhorio, porque o Senhor, daqui para diante, será o meu Senhor, o dono da minha vida, aquele que há de me dar direção, aquele que vai me fortalecer, vai me dar sabedoria, vai confirmar a minha fé e vai renovar em mim a esperança de uma vida eterna, para que um dia, no meu último dia de vida, eu possa ouvir do Senhor: vinde, bendito de meu Pai. Senhor Jesus, assuma a minha vida neste momento. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê coragem para seguir em frente nesta decisão que você tomou hoje. Que Deus fortaleça o seu espírito para jamais desistir e jamais voltar atrás nessa decisão. Jesus é o meu Senhor. Você pode dizer isso com toda certeza? Quem não puder, por favor, não diga nada. Mas aqueles que podem declarar, declare isso com fé, com autoridade espiritual. Jesus é o meu Senhor. 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 Amém. Jesus é o nosso Senhor. Vamos louvá-lo. Vamos cantar a Ele, que é o nosso Senhor. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso.